Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Mais este evento do Conselho Regional Espírita número 1, que, para nossa satisfação, está sendo realizado aqui. Nós vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Joaquim, presidente do Conselho Regional, que vai conduzir os trabalhos da tarde de hoje. Então, nosso boa tarde. Boa tarde. Isso que é espírita. É evidente que, em primeiro lugar, responderam os encarnados, com certeza, né? Os encarnados responderam. É com muita alegria que estamos aqui, pelo CREA1, que conta com 18 casas de filiação da FEC e mais 2 em filiação, são 20 casas, onde, pensando no nosso movimento espírita, nós resolvemos fazer esse evento sobre mediunidade, que é objeto de estudo de muitas casas, é uma atividade agora muito mais em evidência em função desse terceiro milênio, que tem tanto a trazer de inovações, e é uma atividade que deve ser muito bem orientada na casa espírita para que não ocorram equívocos. Pensando nisso, o CREA1 trouxe o nosso confrade, nosso irmão, Dr. Ricardo Bernardi, de Florianópolis, figueirense, pequenas para mentorear, né? Figueirense. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Figueirense, autor de vários livros, entre os quais Jesus sobre o Intercâmbio, Reencarnação em Xeque, Dos Faróis da Física Quântica, Voo Livre, Navegando nos Mares da Imprensa, um romance, né? Já terminou? O romance está saindo daqui a alguns meses. Daqui a alguns meses o romance. Está no prelo. Está no prelo, né? E outra, não falei de uma obra. Reencarnação e Evolução das Espécies. Isso, essa mesma. É a presidente do ICEF, uma casa espírita sobre na Santa Mônica, na Rua Gicolasso, 149, que veio aqui dar essa exposição, seminário sobre sintomas clínicos da mediunidade. Eu vou pedir para elevar as orações a Deus, a Jesus, aos mentores, e nos deixar num plexo de paz e harmonia, para que possamos realizar um bom trabalho nessa tarde e assim, nos sentindo bem, podermos aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo e sobre nós mesmos, saindo bem melhores daqui de quando entramos. Que possamos ficar em paz, que assim seja. Sem mais delongas, o nosso palestrante de hoje. Bom, meus amigos, vamos bater um papo. Vocês podem interromper a hora que quiserem, só levantar o dedo e concluir o pensamento, que eu passo a palavra para vocês questionarem o que a gente está expondo, né? Eu vou precisar de alguém que movimente esse aparelho, que eu só sei falar. Movimentar o aparelho, eu não sei onde é que é o botão. Então eu precisava de alguém que passasse, mudasse ali as... É só apertando o enter. O enter ou o espaço? Não, O enter ou o espaço? Vai. é. Lá no teclado. Eu posso ir se quiser. Vai, você vai. Ótimo. Eu posso ficar sem microfone ou precisa? O pessoal atrás, acho que sim. Não, a voz lá eu me escuto de sobra, não escuto bem? É só para gravação, não há problema? Tá bom. Então tá. Muito bem. Então temos agora uma assessoria aí. Pode ir. Bem,
Então pode passar o primeiro, por favor? Ó, na realidade, o estudo é uma fenomenologia física, tudo que acontece com o corpo, e psíquica, o que acontece com o nosso emocional, com o mental, durante um fenômeno mediúnico. Então é fenomenologia física e psíquica da mediunidade, seria a denominação correta. Tá? Pode seguir. Bem, esses casos aqui, todos esses casos, 700 casos, foram pesquisados pela Associação Médica Espírita de São Paulo, em conjunto com a USP, Universidade de São Paulo. O coordenador dessa pesquisa, o Dr. Sérgio Felipe, que é neuropsiquiatra, professor da USP e presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo, era na época. Então, toda essa fenomenologia foi colhida não de 7 médiums, nem de 70, de 700 médiums, que fizeram ressonância magnética, ultrassonografia, fizeram toda uma pesquisa clínica, mediram pressão, dosaram substâncias no sangue, antes, durante e depois do fenômeno mediúnico, dizendo uma coisa que é mais ou menos. Isso é documentação. Então, é diferente, é um estudo científico. Então, em função desses dados aqui, colhidos de 700 médiums, se estabeleceram algumas conclusões, alguns raciocínios, que são raciocínios clínicos, que não estão nos exames, mas são conclusões de lógica que a gente vai expor. E também há conclusões anatomofisiológicas, ou seja, conclusões orgânicas da anatomia, da forma e da função dos órgãos. A gente vai explicando aos pouquinhos. Então, só para situar de onde é que vem essa informação, certo? Bom, vamos chamar de pulso mediúnico. O que é pulso? Se a gente coloca a mão aqui, a gente sente uma artéria pulsar. Esse é o pulso, é o impacto do sangue nas paredes da artéria. A gente mede, sente aqui o pulso, tem pulsar. Vamos chamar de pulso mediúnico, certo? Isso não tem nas obras do Kardec, que é de 1857, claro. A gente vai chamar de pulso mediúnico o impacto, a projeção, a sensação do impacto das vibrações do espírito comunicante sobre o médium. Então isso vai chamar de pulso mediúnico. Assim. Ó, aqui está o espírito comunicante. Tá? Então ele manda uma energia. Essa energia, quando é captada pelo médium, isso é o pulso mediúnico. Ok? Seguinte. O fenômeno mediúnico é um fenômeno adrenérgico, ou seja, a produção de adrenalina durante o pulso mediúnico. Quando o médium está sob o impacto das vibrações, das energias do espírito, está num pulso mediúnico, há produção de adrenalina, certo? Produz-se, aumenta a produção de adrenalina no corpo do médium. Então, ele tem sintomas de estresse. Sintomas de estresse. Eu vou pedir para o Dr. Luiz Carlos, que está ali, que é médico, cardiologista, rapidamente, assim, alguns sintomas de estresse, ou um ou mais sintomas de estresse. O que é que uma pessoa em estresse, assim, com adrenalina, o que é que produziria, mais ou menos? A liberação de adrenalina, né? Ela produz alguns sintomas que se pode registrar, como a taquicardia, aumento da frequência cardíaca. Aumento do batimento cardíaco, taquicardia. A sudorese intensa. Sudorese intensa. A pressão arterial, sobretudo a sistólica, aumenta também. A pressão arterial, que ela tem a máxima mínima, a primeira sistólica, aumenta. Palpitações. Palpitações. Palidez cutânea. Palidez cutânea. É uma reação de defesa, digamos isso. Assim, né? Exatamente. Nós vamos ver. Preservação da vida. Isso. Então, no pulso mediúnico há sintomas parecidos com estresse. Claro que quando o médium está em desequilíbrio, é uma mediunidade não tratada, não estudada, uma pessoa que não quer estudar, não quer frequentar, não quer desenvolver, não quer educar a mediunidade, educar o caráter melhor, então esses sintomas de estresse ficam mais evidentes. Como é que nós sabemos que não é um estresse, mas é um fenômeno mediúnico? Porque
não há um choque emocional que justifique. A pessoa começa a ter aqueles sintomas de cardíaco, palpitação, de sudorese, etc., mas não tem nada. É porque não fechou a porta, porque abriu a porta, porque a janela está fechada, porque a cortina está... É algo que não tem justificativa para que ele tenha aqueles sintomas, como se tivesse estresse. Bom, o fenômeno do pulso mediúnico é um fenômeno idiosincrásico. Ou seja, é um fenômeno que tem uma certa particularidade da personalidade do médium, da pessoa. E são sintomas sem uma causa externa. Não tem alguma coisa que justifique claramente aquilo. Tá? As reações são atribuídas a pequenas causas. Não é porque você chegou de repente, tem algo que não tem uma explicação lógica. Tá? Doutor, nesse caso, quer dizer uma coisa assim, o que seria idiosincrasia? A idiosincrasia é a rejeição a algum fenômeno, alguma agressão que a pessoa rejeita aquele. Eu acho que isso é. Ok, bom, seguimos então. Olha, o fenômeno mediúnico, o fenômeno do pulso mediúnico, é um fenômeno de perda de controle. É claro que para isso tem educação mediúnica, tem estudo mediúnico para ser absolutamente controlado e organizado. Mas, em princípio, é um fenômeno que produz adrenalina, que dá sintomas parecidos com estresse, que é idiosincrásico, ou seja, de acordo com o tipo de personalidade, sem uma causa externa. E é um fenômeno que se caracteriza por uma tendência à perda do controle. Bom, há um relaxamento do autocontrole. Até certo ponto, necessário esse relaxamento do autocontrole para que o médium dê transe psicofônico, de passagem, popular incorporação, tá? É necessário. Só que quando a mediunidade está em desequilíbrio, essa perda do controle ela é muito mais intensa. Né? Existe uma exacerbação de tendências. Então, todos nós temos tendências para A, para B, para C, para um desequilíbrio Y, X. E essas tendências, elas são amplificadas. Né? Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma tendência a roubar, mas não rouba, porque ela tem uma ética, uma educação, mas aquele dinheirinho ali não vai fazer falta, o cara é tão rico, para mim, isso pode me ajudar. Ajuda a comprar mais pão com meu filho, está precisando e tal. Tá? Então ele não faz isso porque ele tem um autocontrole. Mas, com a mediunidade em desequilíbrio, há um relaxamento desse autocontrole, há uma exacerbação da tendência e que, evidentemente, podem atrair os obsessores. Mesmo porque os nossos obsessores, eles estão ligados ao nosso passado. Ninguém obsede a ninguém de graça, todo mundo sabe disso. Tá? Então já são velhos conhecidos nossos de vidas anteriores, que nós já incomodamos a eles, já prejudicamos a eles, já criamos situações, pelo menos do ponto de vista deles, ou até da própria ética. Então nós temos compromissos, não temos dificuldades. No momento que relaxa o autocontrole, exacerba a nossa tendência, certo? Entra em sintonia com o nosso passado, né? E como o fenômeno mediúnico ele amplia a consciência, ele abre canais anímicos, ele expande a consciência. No expandir a consciência, o que é expandir a consciência? É abrir canais, abrir frestas, ampliar sintonia. No que amplia e que abre, o que está dentro sai mais facilmente. O nosso passado, não resolvido completamente, ele drena. E no drenar essas energias, vem para a superfície da nossa psicosfera, da nossa aura, e atrai por frequência de onda, por sintonia, magneticamente, o obsessor ligado ao nosso passado. Quer ver? Mostra o próximo. Ó, aqui está o obsessor, né? Dá para bem, né? Aqui está a expansão de consciência do médium, está expandindo,
E os registros do passado começam a vir para a superfície, tá? E começa a atrair o obsessor. Tá? Quer ver? Volta só o anterior de novo para mostrar. Não, pode passar. Você vê que ele tem uma vibração típica, de uma certa frequência. Quando o médium expande-se, ele elimina registros que vêm para a superfície que entram em sintonia com as vibrações comuns do obsessor. Tá? Bem, o chamado pulso mediúnico, ou seja, o contato das vibrações nossas, do médium, com o espírito, ele provoca alterações em 4 centros do nosso cérebro, que ficam numa região chamada hipotálamo. Tudo isso aí foi estudado minuciosamente lá em São Paulo. Tá? Primeiro, centro do apetite, ou centro da fome. O indivíduo, sob o impacto da presença do espírito, ele pode ter uma fome reduzida. Ele pode ter uma fome reduzida. Então ele passa a ter uma anorexia, uma perda de apetite importante, por causa desse centro cerebral alterado pelo pulso mediúnico em contato com o espírito. Ou então, ao contrário, ele passa a ter uma fome exagerada, uma bulimia. Não tem nada que dê conta. Né? Ou então tem distorção do que é? Vontade de comer o que não pode. Né? Então, se ele tem colesterol alto, ele fica louco para comer gordura. Né? Se ele tem diabetes, ele fica louco para comer o açúcar, se bem que é uma tendência quando baixa e tudo mais, mas isso exacerba. Né? Então, o primeiro centro cerebral afetado pelo pulso mediúnico é esse aqui, o centro cerebral da fome, que costuma dar uma dessas 3 características no médium em desenvolvimento, não educado ou em desequilíbrio. Ou mesmo o médium antigo que não está bem com a vida. Né? Todos nós temos nossos momentos. Né? Seguindo. Ó, aqui explicando o seguinte, aqui está o centro do apetite no cérebro e foi estimulado uma experiência, esse centro de apetite, esse gato comia sem parar. Olha o tamanho que ficou o gato. Tá? Aqui, um outro gato que foi estimulado no centro do apetite, bloqueando, e ele não consegue comer. Ele começa a entrar em inanição, em anorexia progressiva. Tá? Aqui uma pessoa sofrendo de anorexia. Tá? No caso aqui ela tinha um tumor, uma lesão cerebral nessa região do cérebro que é o centro do apetite. Claro que tem um motivo psicológico, a gente quer ser modelo e acha que ser muito magra, enfim, outras causas. Né? Agora, pode a modelo ser sensitiva, médium, e estar juntamente associando com a sua vontade de emagrecer com a presença do espírito estimulando ali. Né? Bom, 2. Segundo centro afetado, o sono. O que o médium sob o pulso mediúnico pode ter? Hipersonia, ou seja, não tem sono que dê conta. Dorme, cada vez tem mais sono. Ou então, o contrário, não consegue dormir, ou tem sono de baixa qualidade. Gente, eu durmo, e me parece que eu não descanso. Tá? Eu durmo um montão, estou sempre dormindo e cada vez tenho mais sono. É o chamado sono de baixa qualidade. Tá? Então veja que são coisas opostas. Come demais, come de menos, ou come desequilibrado. Tá? Dorme demais, dorme de menos, ou tem sono desequilibrado. Adiante. O terceiro centro é o da sexualidade. Tem um estudo mais adiante que a gente vai mostrar aqui, detalhar, se der tempo. Mas o resumo que esses 700 médicos pesquisados em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na Associação Médica Espírita de São Paulo, estudaram com 700 médiums, fizeram todos os exames de entrevistas com psiquiatra, com psicólogo, tudo, durante alguns anos. O geral é isso aqui, ó. Dificuldade de formar vínculos estáveis. Quem trabalha em centro espírita, trabalha com mediunidade, consegue sacar isso.
Ah, já vi que isso aconteceu com fulano, com Beltrano, com Ciclano, comigo, né? Etc. Então as pessoas, mas é mesmo. Há momentos que o pulso mediúnico, na mediunidade em desarmonia, quando a gente não faz aquilo que a gente devia fazer, e acaba não fazendo, ou seja, vigiar e orar, passa sempre pela cabeça o seguinte, isso aqui, ó, tá? Há uma tendência, dificuldade de estabilizar um vínculo. Muito interessante essa descoberta que eles fizeram lá em São Paulo, essa médica espírita lá. É o tal negócio, de repente descobre que o marido, a mulher, não é a pessoa mais fantástica do mundo. E não é mesmo, ninguém é. Tá? Ninguém é. Todo mundo escova os dentes, enfim, por diante. Né? Então, na realidade, todos nós temos nossos problemas. E de repente você olha assim, como disse um conhecido meu, eu descobri, doutor Ricardo, eu descobri que a fulana não é a mulher dos meus sonhos. Eu disse, tá certo. É quase que eu digo para ela não. Não, ela realmente não é a mulher perfeita. A mulher perfeita existe. Está procurando o homem perfeito. Entende? Então, na realidade Mas isso é muito interessante, essa constatação. Quarto, o centro da agressividade, que é um centro importante para a nossa sobrevivência, só que tem que estar sob equilíbrio, claro. Né? O que acontece com o centro cerebral da agressividade durante o pulso mediúnico? O contato com a presença do Espírito. Pode se mostrar? Ou isto, ou aquilo que vou mostrar assim. Ah, já mostrou, tá bom. Ou não, tá bom. Autoagressividade ou heteroagressividade. A pessoa se volta contra si. Ela baixa a energia vital, que está no corpo etérico, né? Ela começa a ter fobia, medo disso, medo daquilo, exacerbado. Todo mundo tem medo de alguma coisa? Começa a exacerbar. A autorrejeição eu não sou tão quanto, não sou isso, não sou aquilo, né? Todo mundo não é mesmo, né? Na realidade, então isso começa a crescer. A depressão, que tem um estudo, tem até um seminário sobre só a depressão e mediunidade, a gente faz no futuro aqui. Doenças autoimunes, tireoide e outras. Né? Doenças degenerativas, porque a célula da pessoa fica louca, ela fica cancerosa, por exemplo, né? Começa a multiplicar. Né? Então isso aqui há uma tendência. Ou então é heteroagressividade, o indivíduo fica chato, né? Mal-humorado ou até violento. Seguindo. O fenômeno mediúnico, ele é superlativo, não causa nada, não gera, apenas amplia a nossa história. É só a gente pegar a ficha da gente nas vidas passadas, a gente viu que a gente não era grande coisa. E quanto mais para trás, mais complicada é a nossa situação, óbvio. Está tudo dentro da gente, se não for resolvido completamente. Então, o fenômeno mediúnico não causa, ele amplia física e psiquicamente as nossas questões ainda não resolvidas. Seguindo. Intervalos do pulso mediúnico. De 90 em 90 minutos, nós temos um período de alerta e um período de diminuição da atividade elétrica cerebral. Qualquer ser humano tem isso. 90 minutos de alerta, 90 minutos de diminuição da atividade elétrica cerebral. Por isso o ideal da sessão mediúnica, a parte do trabalho, não do estudo, 1h30 é o ideal. Por isso uma palestra deve ter o ideal no máximo 1h30. Então vou fazer intervalo daqui a pouco. Porque depois, se alguém estava atento, passou 90 minutos, o cérebro tende a fazer a curva de descenso eletrofisiológico. Aí, tende a sono, tende a ser hipnotizado, tende a entrar em transe, o subconsciente fica mais vulnerável e o pulso mediúnico se expressa mais com todas as alterações citadas. Então, de 90 em 90 minutos, nós temos esse ciclo. Seguinte. Agora, repercussões orgânicas gerais do fenômeno mediúnico. A
aquilo que o Dr. Luiz Carlos falou. Aumento da frequência cardíaca. Taquicardia. Conforme a tendência da pessoa, pode gerar uma arritmia, ou seja, alteração do ritmo cardíaco. Aí tem vários problemas. Seguindo. Aumento da pressão arterial. O médium tende a aumentar a pressão. E pode vir a sofrer de hipertensão. Então a pessoa, bom, então nesse caso eu não quero ser médium. Mas é o contrário. Se a pessoa tem a sensibilidade mediúnica e não desenvolve, não estuda, não educa, aí é que ela vai ter hipertensão. Se ela trabalha, estuda, educa, organiza, não vai ter hipertensão. Por isso, pode ter problema físico, claro. Seguindo. Aumenta o fluxo sanguíneo para a cabeça. Aumenta o fluxo sanguíneo para a cabeça. Que pode dar, então, dor de cabeça. Dor na face. Uma dor na face atípica, esquisita, diferente. Diagnóstico complicado. E pode tender a acidente vascular cerebral, que é a trombose, etc. A hemorragia cerebral. Tal. Claro, isso vai depender da tendência orgânica que a pessoa tem. Aqui está. Artéria carótida, aumentando o fluxo sanguíneo para a cabeça, ela se divide em interna e externa, aumentando a passagem de sangue. Próximo. Aumenta o fluxo renal, aumenta a passagem de sangue para o rim. Há uma tendência à formação de cálculos com mudança do padrão farmacocinético. O que é isso? Padrão farmacocinético. O indivíduo toma um remédio e diz o seguinte: esse remédio atua durante 6 horas e é eliminado pelo rim. Tem que tomar de 6 em 6. Mas, se o indivíduo está com uma mediunidade desequilibrada, segundo os estudos da Universidade de São Paulo, pelos espíritas de lá, os médicos de lá, o padrão de eliminação, de concentração do medicamento no sangue, da movimentação dele, muda. Então, não funciona de 6 em 6, funciona diferente. Seguindo. Aumento da secreção respiratória. Aumenta a coriza, aumenta a tosse, podendo lá tender a bronquite. Muitos relatos de pessoas que desenvolvem a mediunidade ou passam a dar passe, melhoram da bronquite. Boa receita, né? Tem bronquite? Desenvolve mediunidade. Tem mais preço. Muito bem. Então é como se o desenvolvimento da mediunidade, o trabalho com passe, fosse broncodilatador. Seguindo. Aumenta o consumo de glicose. Então, baixa a glicose no sangue e pode dar tontura e pode dar desmaio. Então, alguns desmaios sem causas, desmaios inexplicáveis, que não tem explicação clínica, doença nenhuma, alguns deles são por isso. Então, e lá em São Paulo disseram, fora do pulso mediúnico, a curva glicêmica é normal. E durante o pulso mediúnico médio incorporado, a curva da glicose é alterada. Seguindo. Diminui o fluxo sanguíneo na pele. A irrigação da pele é menor, o que dá pé frio e mão fria durante o pulso mediúnico. Agora vamos ver uma coisa engraçada. O que na simbologia popular é um indivíduo pé frio? Azarado. Um indivíduo pé frio é um indivíduo azarado. Não, na sabedoria, entre aspas, popular. Será que ele não é mal acompanhado? Pode ser? Vamos ver aqui.
Mostra você aqui. Ó, sabedoria popular. Devido a azarado. Não, eu sou um perfil, dá tudo errado que eu estou fazendo. Né? Pode ser, né, que isso seja uma constante influência espiritual sobre esse indivíduo. Agora, claro, tem gente que tem perfil desde criança, não tem nada a ver. É que organicamente o indivíduo sempre teve perfil desde criança. Agora, se ele não tem, começa a ter, é de se pensar. Né? Então, interessante, sabedoria popular. Né? Seguindo. Psicólogo e mediunidade. Bom, até aqui alguém gostaria de levantar algum ângulo, gente, algum aspecto? Fazer algum comentário, depoimento, pergunta? Para a gente seguir? Pois não. Do ponto de vista, então, do seu esposo ali, o único benefício da mediunidade para o médium seria em relação à bronquite, que é dilatador, né? O resto é prejudicial, então, a mediunidade. Não, tem foi tempo bom de vida você útil para o perguntar. médium? Não, foi bom você perguntar, porque às vezes a gente pensa que foi bem claro e muitos podem estar pensando exatamente como você. Não. Tudo aquilo ali é quando o médium não está, eu até tentei repetir algumas vezes, educado, organizado, trabalhando em equilíbrio. Então, quando o indivíduo é médium, ele tende a ter tudo isso. Mas se ele educa a mediunidade, se ele trabalha, se ele estuda, se ele se vigia, ele corrige tudo isso. Certo? Então, pois não? Essas curas que são efetuadas à distância, então é porque equilibram a mediunidade, na verdade. É uma das causas, nem sempre é isso, tem várias outras situações, né? Aí entra a questão do merecimento da pessoa, enfim, vários fatores, né? Não é só a questão mediúnica, não. Pois, Joaquim? Uma queixa comum de vários médicos, quase unânime isso aí, é problemas gastrointestinais com a mediunidade. Gastrite, por que isso? Certo. Bem lembrado, Joaquim. É o seguinte, bom, quase todos devem saber, né, que nós temos centros de força, que são os chakras, né, centros de força no corpo espiritual, vários centros de força. Muito bem. A ligação que se faz, normalmente com mentores espirituais, com amigos espirituais, orientadores, são por esses centros de forças altos. Coronário, frontal, laríngeo, mediunidade psicofônica, cardíaco. Normalmente daqui para cá. A ligação com espíritos enfermos, doentes, sofredores ou obsessores, perseguidores, vampirizadores, se faz com chakras daqui para baixo. Por exemplo, os vampirizadores, aquele que suga energia vital, eles se ligam ao chakra esplênico, onde tem em cima do baço, passa o sangue com muita velocidade. Você corre da esquina, dá dor no baço. Por quê? Porque a circulação sanguínea é rápida. Então aqui passa um grande volume de sangue, está o chakra esplênico aqui. Então é onde se pode roubar fluido vital, vampirizar. Então alguns até queriam técnicas para isso. Então o vampirizador se liga no chakra esplênico. Né? Os obsessores sexuais, que são muito comuns, e nessa época agora, recente, nos últimos anos, vem aumentando bastante. Só olhar televisão, rádio, cinema, não precisa nem explicar porquê, todo mundo tem lógica para entender o que está acontecendo. Né? Então, os obsessores sexuais se ligam no chakra genésico básico, aqui embaixo da coluna, perto dos órgãos sexuais, e aqui no gástrico, certo? Se ligam muitos os sofredores ou obsessores, mas muitas vezes não são obsessores, são só sofredores, que se ligam aqui, porque aqui é o chakra da emoção. O sentimento é aqui, da emoção aqui. Paixão tem muito a ver com o chakra gástrico. Estou apaixonado por ela. Assim, mas se ela me trair, eu mato ela. Isso não é amor, isso é paixão. Né? Então, é chakra gástrico. Então, normalmente o médium, ele lida muito com emoção. Com frio, com calor, com sensação. Então, liga-se muito com o chakra gástrico aqui. Então, essa parte torna-se muito sensível. Daí ter tendência a ter gastrite e tudo mais. Bem lembrado, Joaquim.
Duas coisas observamos na educação medianímica. E até em reunião de estudo, queixas comuns. É só começar a prece, ou ler uma página suficiente, iniciar a reunião, um monte de bocejos, ou alguns bocejos, e algumas pessoas são acometidas de tosse, uma tosse insistente. Tem alguma relação com a mediunidade isso aí? Pode ter sim, pode ter sim. O próprio desenvolvimento dos chakras para a mediunidade, ele tende a dar bocejo. Eu me lembro quando eu trabalho no consultório com terapia regressiva vidas passadas, faço terapia regressiva dos pacientes, né? E também trabalho com homeopatia com a parte emocional. Então, escuta muitas pessoas contarem suas histórias, problemas e tal. Quando eu comecei a trabalhar, me vinha um bocejo tão forte que tinha que fechar o dente para o cliente não ficar assim, poxa, o doutor Ricardo está me achando, né, inconveniente, chato, coisa. Então, e tinha época que eu botava caneta aqui, ó, para ele não notar que queria bocejar, mordia a caneta, né? Depois, com o tempo, parou, entende? E equilibrou. Então, esse bocejo, sim, quando a pessoa começa a desenvolver expansão de consciência, chakra, mediunidade, paranormalidade, que é um pouco diferente, né? A gente pode depois também discutir isso. A tendência do bocejo é muito forte. A tosse até a gente mostrou ali, porque aumenta a secreção. Então, quando o indivíduo tem esse contato com o plano extrafísico, com o pulso mediúnico, a tendência é aumentar a secreção respiratória. Parece que alguém lá atrás ia fazer uma... Pois não? Interessante, observa que esses fatores, essa função boa de vida, e que observamos que muitos médicos talvez ser médicos, e para que tudo isso venha a apresentar como valores, precisa, além de mais, da mediunidade. Precisa, além de mais o quê? Além de mais da mediunidade. O fato da fraternidade, a solidariedade, o trabalho do par, o estudo. E nesse tempo que a gente tem trabalhado, não sei que tem pessoas que têm só um dia de trabalho mediúnico e acham que esses problemas aí vão acabar em 1 ou 2 anos. E isso leva-se muitos anos para se eliminar. Como o senhor colocou no início, muitas coisas de reencarnações passadas. Sim. Né? Que ainda refletem no presente. Então é que precisávamos fazer um trabalho, até quantas pessoas nós temos aqui hoje. A grande maioria são coordenadores, médicos são muito poucos, porque ainda falta um trabalho de conscientização de que isso é um trabalho longo, milenar. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Chega lá. Quando o senhor fala da questão dos pés frios e das mãos frias, ou seja, da baixa da temperatura, mas no momento do pulso mediúnico isso é normal. No momento Sim. da incorporação, Sim. isso é normal. Sim, sim, é normal. Isso é o processo normal. Seria a continuidade desse processo, de ficar sempre com as mãos frias e com os pés frios, que precisariam de uma outra orientação? Sim, eu claro, sempre lembro que há pessoas que sempre têm, não é nada, ou tem isso porque tem um problema de vascular, tem outras questões orgânicas. Não tem problema vascular. Não, mas voltando à questão da mediunidade, sim, se permanece, ela nunca tinha e começa a ter sempre, ela deve dar uma atenção maior ao estudo, à educação da mediúnica. Mas no momento em que há, na reunião, esse processo é normal. Sim, é normal. Taquicardia, tudo isso aí é normal. Tudo é normal, ok. Então, eu queria falar também sobre isso aí. Sim, pode falar. Tem um microfone que o pessoal ouvindo melhor dele lá atrás? Dá do copo. Tá ligado? Para cima e bem próximo. Bem próximo. Alguém perguntou aí se essas reações são prejudiciais. Né? Isso aí é uma chamada reação de alarme, que todo mundo pode ter, um susto, por exemplo, um susto repentino, a pessoa tem a reação de alarme para se defender. Isso aí, em princípio, não é prejudicial, é uma reação fisiológica. É claro que, teoricamente, se eu pegar um cardíaco hipertenso, doença cardíaca, isso teoricamente poderia prejudicá-lo. Mas normalmente é isso aí, quer dizer, inclusive essa reação da alarme é transitória, né? Enquanto houver a manifestação do espírito. Exato. Não é que seja prejudicial que a pessoa vai morrer por causa disso. É um fenômeno normal, né? Tá certo, não, bem lembrado. Continuamos?
Pois não, amigo? Essa sua palestra está se restringindo, até agora, sim, para aqueles que são médicos e estão trabalhando na casa espírita, né? É, uma reunião do Conselho Regional, exatamente. Exato. Agora, a minha pergunta é o que tem acontecido nas casas espíritas? Além de muitas vezes a gente não ter esse estudo com essa profundidade para os médiuns na casa, nós temos o problema dos atendimentos fraternos. Sim. As pessoas que vêm na casa espírita, alguns com sintomas de mediunidade, outros que têm sintomas que são orgânicos, não tem nada com mediunidade, e muitas vezes a casa não está preparada para esse caminhamento. E a primeira coisa que vem lá e diz alguma dessas coisas que foram ditas aí, que muitas vezes estão ligadas ao processo de doença dele, isso, eles estão mandando direto lá, vai procurar lá que você é médium, tem problema de mediunidade. Como é que o senhor vê esse tratamento? Excelente pergunta, excelente pergunta. Olha, o seguinte, para o público, você está focando o público externo. Eu acho que é importante isso. O público, o indivíduo chega, geralmente já entra no centro espírita com medo, né? Se o espírito vai pegá-lo, se ele vai, o espírito vai, entre aspas, entrar dentro dele, se vai ver alguém, entre aspas, receber um espírito, acontecer alguma coisa, ou se vão dizer alguma coisa pessoal da vida dele, enfim. O indivíduo já entra todo receoso, né? Às vezes custou a vir, né? Ou mesmo que venha com uma certa confiança. Aí chega alguém e diz para ele assim, olha, não tem coisa pior que você dizer para a pessoa assim, ó, você é médium, você tem que desenvolver. Isso apavora. Isso apavora. No nosso ponto de vista, a gente tem que dizer isso de uma forma contrária, para que ele vá descobrindo. Da seguinte forma, olha, sabe o que acontece com você? Você precisa dominar, aí ele já começou a gostar, você precisa dominar o fenômeno que acontece com você. Ele assim, pois não é isso, negócio, eu vejo vozes, escuto, eu vejo, sinto, pressinto, sou seguido. Não, isso que precisa acontecer é o seguinte, você precisa dominar esse fenômeno. Se você não estudar direitinho isso, tem que estudar não assusta, entende? Você estudando isso, você vai dominar o fenômeno, você vai saber ligar, desligar, sintonizar, não sintonizar, entende? Vai aprender sobre energia, sobre cores, sobre luzes, sobre amor, sobre a sintonia com os amigos espirituais. Ah, eu não quero que nenhum espírito entre dentro de mim. Não é nada disso. Mesmo porque um espírito não entra dentro de ninguém, né? Mas, então, aí a pessoa fica um pouco mais segura. Não, é importante você ler, estudar, receber energias, entende? Essa palavra energia é uma palavra assim que é mais sutil, entende? Acho que deve evitar para o público de fora essa terminologia assim, não, tem um espírito do teu lado. Isso apavora, a pessoa tem pânico, não dorme. Eu já atendi muita gente em consultório que foi fazer atendimentos fraternos em lugares X ou Y. Não, eu fui num centro espírita, tem um espírito do lado de mim, tem um espírito não sei mais o que, eu estou apavorado, entende? Vamos acabar com essa história, então não deve citar isso. Se você vê alguém do lado dele, não fala nada, entende? Não fala, evita, entende? Você tem que estudar, você tem que educar, dominar o fenômeno, dominar o processo. Para isso tem que ter técnicas, tá? Entende? Então tem que colocar numa linguagem assim. Se a gente for falar direto, não, você que acontece, você é médium, tem que desenvolver. O cara entra em pânico, entende? Entra em pânico mesmo. Então evitar ao máximo esse tipo de colocação, certo? Sim, amigo. Mas é bom lembrar ele que ele tem um anjo da guarda do lado dele. Ótimo! Por esse caminho, ótimo. Ele começa a entender e aceitar ótimo. Que também pode ter outros espíritos. Excelente, excelente. Mas porque o anjo da guarda todo mundo acredita. É, verdade. Os católicos, bem católicos, acreditam que tem um anjo da guarda. Tá certo. E aí tu fala tranquilamente com eles. Isso. O senhor colocou no começo do processo mediúnico potencializa, né? Isso. Então, no caso, uma pessoa que tem um problema de saúde, vamos citar o exemplo, problema cardíaco, né? Existem casos já, a gente sabe, de desencarne durante o trabalho mediúnico, né? De médiums. É porque potencializou aquele problema, a pessoa tinha um problema físico, o coração potencializou. É possível isso? Não tem que ter uma precaução nesse sentido do médico trabalhar e... É possível. É possível. Aí tem que ter acompanhamento médico, enfim. Tá? Altera realmente o metabolismo, né? Não aumenta. Existe isso. Aumenta. Exatamente. Foi o que o médico acabou de mencionar, que só vai ser prejudicial em casos de... Em princípios. Exato. Ó, psicólogo de mediunidade. Vamos ver um pouquinho isso aqui. Freud e o Divan. Freud e os seguidores, né? Vocês se lembram que de 90 em 90 minutos, hora e meia,
Então, aquela alteração, ciclo de alerta e ciclo chamado descenso eletrofisiológico, ou seja, aquela tendência sonora. Nesse momento de descenso eletrofisiológico, ou seja, fase de baixa de energia, é que as pessoas têm os insights, ou seja, as sintonias, as percepções, e tem os comédios chamados atos falhos, que o Freud dizia, né? Para quem não está lembrado, o indivíduo fala alguma coisa que não queria dizer, ou que faz relação com alguma coisa da sua história, do seu problema e tal. Durante esse período, há liberação de conteúdos inconscientes da pessoa. Então, isso é um processo natural. Seguinte, na sessão mediúnica, normalmente é um momento de ter a hipnose, a concentração, a expansão de consciência, a liberação de conteúdos inconscientes. A liberação do inconsciente é muito maior e libera tendências. Ou seja, também acontecem manifestações próprias da pessoa, que pode misturar ou não com o do espírito, né? Ou uma série de outras tendências podem aparecer. Então isso é um fenômeno que é normal, né? E que tem que ser bem conduzido, orientado, cuidado. Seguinte, a falta de orientação no centro espírita é uma coisa assim muito delicada. Então, um amigo lá falava, dois amigos, sobre atendimento fraterno. Do meu ponto de vista, uma das coisas mais importantes no centro espírita é o atendimento fraterno, que tem que ser cuidadoso, sutil, porque às vezes a pessoa se empolga, está vendo isso, está vendo aquilo, e faz que nem cartomante, mas assim, estou vendo isso, tem uma tua tia do lado, não sei mais o que e tal. Tem que ter muito cuidado, selecionar muito, entende? Tá? Às vezes a pessoa se empolga com a sua própria sensibilidade. A centro espírita tem que se arvora também em tratar um problema psiquiátrico, psicológico grave e fica querendo resolver o problema. Não é bem assim. Você pode dar as tintas, dar orientação, mas precisa muitas vezes encaminhar para um profissional. A falta de humildade do médium, porque às vezes o médium também, o médium ou a pessoa que procura, né, ela não admite que ela tenha um problema, ela não admite uma série de coisas, né? Então, às vezes a dificuldade da casa espírita, né, e a dificuldade da própria pessoa. Então a gente lembra que o fenômeno mediúnico, ele tende a tirar nossas coisinhas ruins para fora também. Pode ser. Possibilidade de acompanhamento psicológico. Pronto? Seguindo. Polos mediúnicos do corpo humano. Às vezes as pessoas perguntam, a mediunidade é orgânica ou é espiritual? Porque tem livros que falam que é orgânica, tem livros que falam espiritual. Todos são certos. Ela é orgânica, perispiritual, mental, etérica, é tudo, de ponta a ponta. Né? Então, tem representações do espírito, no corpo mental, no perispírito, no etérico e no corpo físico. Tudo isso está representado. Agora, no corpo nosso, nós temos polos mediúnicos. Polos. Vou mostrar. Os antigos gregos usavam o menino. Né? Quem é esse aqui? Esse aqui? Para a gente entender mediunidade, é importante conhecer o Asterix e o Obelix. Tá? Ideia fixa. Tem uma ideia fixa, o cachorrinho, né? Esse aqui, o Obelix, ele está carregando um obelisco, ou seja, na realidade está carregando um menir. Menir, os antigos gregos usavam, certo? Para trabalhar com mediunidade. Incrível. Os antigos gregos da Grécia Antiga, né? Então sabiam que há um polo aqui, energeticamente diferente. Tá? Esse aqui é o polo ligado ao céu, esse é a Terra. Esse aqui é o Kundalini, esse aqui é as forças cósmicas. Seguindo aqui, o menir tem um formato semelhante ao corpo humano. Tá? Aqui mais ainda. Tá? É o precursor da bola de cristal, depois trocado pela bola de cristal. Tem uma extremidade telúrica, ligada à energia primitiva, a Gaia, a deusa Gaia, a deusa da Mãe Terra, e uma extremidade cefálica,
ligado à energia cósmica. Então o corpo humano ele também é assim. Nós temos aqui chakras ligados à energia cósmica e lá embaixo chakras ligados à energia primitiva, que também é necessária para nós. Seguindo? Bom, os polos do corpo humano. Polo podálico, que é podólogo é de pé, né? Então polo podálico é o polo de baixo, né? Do sentador para baixo, né? Daquela região ali. Pode mostrar aqui? Capta energias primitivas, energias para efeitos físicos, energias relacionadas à sexualidade, energias da terra, que é o Kundalini. Não passa já. Bem, então nos chakras básicos, genésicos, aquela região ali básica norte do perispírito, do copetério, capta energias da natureza, das plantas, dos animais, do lago, do céu, da árvore, né? E capta muita energia para produção de ectoplasma, para efeitos físicos e energias relacionadas à sexualidade. Seguindo. Bom, pode ir mostrando? Ó, esse aqui, ó, são chakras. Tem gente que coloca junto, gente que coloca separado. Não vou entrar na briga, tá? Pode ir seguindo todos os chakras, tá? Pode mostrar aqui. Isso. Ó. Essa região, mediunidade telúrica, e aqui principalmente a cefálica. Seguindo. Exemplo de energia telúrica, o poltergeist. Ou seja, coisas que estouram, prato que voam, barulhos que acontecem. Tá? É o chamado poltergeist, né? Fenômeno de efeitos físicos. Seguindo. O padre Quevedo diz o seguinte: isso não tem espírito nenhum. É um jovem, um adolescente que está ali, que doa energia e tal, e essas energias fazem as coisas voar e tal. Quase acertou. Só que esqueceu que tem um espírito nessa história. O epicentro do poltergeist, do fenômeno físico, efeitos físicos, frequentemente tem um adolescente que está doando muita energia, tá? Porque ele tem a sexualidade pulsante, teoricamente mais do que o adulto. Isso é variável, mas teoricamente sim. É uma mediunidade primitiva, telúrica, ligada a essa região. Toda mediunidade de efeitos físicos, ela é uma mediunidade mais simples. É a porta de entrada para o mundo físico, a sexualidade. Os hormônios sexuais, na realidade, são hormônios mediúnicos, de uma mediunidade telúrica, que nos colocam em contato com energias da biosfera e os elementais. O que está em volta? Volta, o que são elementais? Elementais são uma espécie de espírito que só tem essa forma, ele evolui nessa forma, não encarna como nós, e participam da natureza. Há uma certa semelhança com os espíritos da natureza, mas não são a mesma coisa. Na pergunta 540, se quem quiser anotar, 540, 540 do Livro dos Espíritos, tem uma referência da ida de partir para os elementais. No livro do Chico Xavier, Psicografia do Emmanuel, chamado Roteiro, Chico Xavier, Emmanuel, tem um comentário que fala em espíritos, seres não humanos ou pré-humanos, certo? Então tem várias obras que a gente começa a catar, assim, a gente encontra. Sim? Iniciação Viagem Astral, Iniciação na Viagem Astral, exatamente. Tem outras obras. Eu quis citar o Kardec e o Emmanuel porque, entre aspas, é mais ou menos indiscutível. Mas tem muitos outros livros que falam. Tá? Segunda-feira passada, na nossa sessão mediúnica, alguns médiuns viram uns seres que eram bem coloridos, pequenininhos, rápidos, que estavam trazendo ervas e cristais
para tratamento à distância de uma pessoa que tinha câncer, que se colocou um nome para fazer um trabalho à distância. Fizeram caminhamento dos espíritos sofredores e depois esses seres levaram essas energias, esses cristais, essas plantas e movimentavam com muita rapidez. Aí eu falei na sessão mediúnica, esses são elementais. A pessoa, não são elementais porque elementais não tem na doutrina. Eu disse, tá bom, então você pode chamar de seres pequenininhos, rápidos, coloridos e que mexem com a natureza. Pode chamar do jeito que quiser. Sim. Só para lembrar, no nosso lar, bem lá no finalzinho, a viúva dele, né? Estava com a carroça da vez e esse marido dela estava muito doente. E os espíritos que estavam com o Kardec quiseram ajudá-lo. Esse encarnado aí que estava doente. Aí, Kardec não, André Luiz, né? E aí, então, relata que uma das espíritos de mulher que estava com ele fez um chamado, né? E apareceu um espírito estranho, de forma estranha. E então foi e voltou com a seiva das árvores, esse que eles usaram para juntar no fluido e aplicaram no. Esses elementais que tem referência nas obras, só procurar bem, entende? Começa a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, ele depois vai pesquisando outros, né? Então são referenciados, sim. Seguinte. Polo cefálico. Agora o contrário. Mostrando. Capta energias cósmicas. A mediunidade que representa a janela para o cosmos. O chakra coronário capta e passa pelo perispírito, para o corpo etérico, vai na pineal, que nós vamos estudar na sequência, vem aqui, então mais um pouco, né? Vai na glândula pineal, também chamada epífise, que muita gente confunde com hipófise, que é outra glândula que não tem nada a ver com a história, pelo menos com a mediunidade, né? Bem, seguindo, animais captam energia telúrica com uma certa facilidade, energia da terra, energia densa, tem contato com os elementais, né? O homem é tendente à captação de energia cósmica, tendente. A maioria de nós está muito ligado ainda à energia telúrica, porque a gente precisa, a gente é atrasadão mesmo, mas faz parte do processo, mas a gente tende a desenvolver isso aqui, captação de energia cósmica, uma coisa mais intuitiva, né? Nessa área. Às vezes as pessoas perguntam, o animal é médium ou não é médium? Né? Bem, lá em casa tem além de 49 passarinhos, 2 jabutis, tinha peixe, agora não tem mais, tem 2 cachorros, e um deles não vê nada, não sente nada, não ouve nada, não percebe nada, entende? É o Duque, um Akita macho. A fêmea, que é a Haruma, ela pressente, percebe, ouve, é uma coisa impressionante, entende? Na hora ela capta, ela para, olha, o shampoo dela vai lá e mostra pra gente onde tem alguma coisa. E se a empregada está de mau humor, o meu filho não sei mais o que, se alguém está doente brigando com o outro, a Haruma na hora começa a apontar onde é que está, etc. Inclusive ela tem uma característica de sensibilidade paranormal, ela é epilética. Ela toma Gardenal todos os dias, o Gardenal vai lá todos os dias, então ela tem crise epilética. Tá? Então, não é muito raro um indivíduo epilético tem um componente mediúnico, certo? Inclusive o eletroencefalograma do Chico Xavier dá muito parecido, ou tem gente que diz, não, isso é eletroencefalograma de epilepsia, que você chama de grande médio, ele é um epilético. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Bom, animal não é médium, animal é sensitivo, ele tem sensibilidade anímica ou paranormal. Capta certa energia. Animal não psicografa, nem dá psicofonia, nada disso. Não é médium, ele é sensitivo. Diferente. Seguinte. Intercâmbio entre os polos. A mediunidade, mesmo cognitiva, cefálica, pode levar a estímulos sexuais, pois movimenta os 2 polos.
Então, o próprio exercício da mediunidade, né? Como os polos são interligados, os chakras são interligados, pode haver um estímulo da sexualidade. Você lembra no começo que nós falamos da questão da sexualidade, de fumar vínculos e tal, né? O movimento dos polos. A glândula pineal, que está aqui no meio do cérebro, que comanda os fenômenos mediúnicos, de intuição, de mediunidade, de psicofonia e tal, cognitivos, também comanda o despertar da sexualidade. É a glândula pineal que começa a trabalhar, estimula a hipófise, e a hipófise estimula a suprarrenal, ovário, testículo, etc. É daqui que parte o comando para despertar a sexualidade, 12 anos, 13 anos, etc. Aquela fase é a pineal que dá o start. E ela mesma comanda os fenômenos mediúnicos. Seguindo? Lembrar que os chakras são interligados por canais, nadis, os canais, que ligam os chakras. Por isso, o seguinte, se eu estou em casa, eu vou dar um passe no filho meu, ele tem gastrite, eu posso colocar a mão na barriguinha dele, porque é meu filho que está na minha casa. Eu posso botar a mão na barriguinha dele e dar um passe no chakra gástrico, não tem problema nenhum. No centro espírita, eu vou dar no coronário, porque capta por aqui e distribui para os canais todos, não precisa botar a mão na barriga da pessoa, nem devo, né? Então, porque os chakras são interligados por canais, fluxo de energia. Seguindo? Ó, tá? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, etc. Né? Tá? E aqui estão os canais. Então, portanto, aqui e aqui existem interligações. Seguindo? Bem, essa foto aí muitos de vocês já conhecem. O Itaí não. Oi, Itaí, tudo bom? Sabe de quem é esse dedo aqui? Tive que pedir autorização para ela. Esse dedo aqui é da dona Nilza, esposa, né, ex-esposa, né? Do primeiro casamento, né? Desencarnada da dona Nilza. Tá? Essa aqui eu não posso citar porque é uma pessoa em tratamento. Mas era uma jovem de 17 anos. Aqui está a dona Nilza, que frequentava o ICEF, nosso Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, né? Todos são convidados a aparecer. Pode assistir a reunião pela internet, depois o Luciano ou o Joaquim pode marcar no quadro como é que entra a nossa reunião de casa, né? Assistindo a nossa reunião. Pela internet com som e imagem. Tá? Ficou real chique. Tá? Então, o seguinte, aqui está o dedo da dona Nilza e aqui está o dedo da moça que estava recebendo passe. Observa que é energia clara, azulada, essas bolinhas aqui é doação de energia. Aqui a jovem tem uma placa de frequência baixa, energia mais densa, e a aura dela está apagadinha aqui, ó. Não tem contorno, está apagadinha aqui. Agora vejam essa foto dela antes do passe. Aí a dona Nilza deu o passe, nós nos concentramos, damos energia também, e olha depois do passe que aconteceu. Olha só. Está melhor do que da dora. Né? Então, isso aqui, ó, é o restinho, ó. É o restinho. Essas bolinhas aqui, ó, é energia circulante. Que está saindo da dona Nilza, entrando aqui, e a aura dela se higienizando, se ampliando e tal. Então, isso é uma documentação que nós fizemos lá no UNICEF de transfusão de energia pelo passe. Tá? Isso não é mediunidade, mas todo centro espírita trabalha com passe, com doação de energia. E vocês sabem perfeitamente, né, que o passe tem o passe só magnético, o passe espiritual e o passe, que é o ideal, que é misto. Você doa energia vital sua e você absorve energia cósmica e doa também. Tá? Porque se você doa energia sua, você desgasta. Tá? Tem que buscar energia cósmica. Seguindo? Bom, agora outro fenômeno que não é mediunidade. Não passa já, tá? Bem, aqui está o indivíduo deitado. Tá? Vou citar até um caso que aconteceu com um colega meu. Ele é médico no Rio de Janeiro.
e tem uma irmã de São Paulo. E ele se desdobra conscientemente do corpo. Sai, olha para o corpo, sai, beleza. Né? Faz isso há muitos anos. Aí disse, eu vou visitar, vamos dizer que é Maria. Vou visitar a Maria em São Paulo. Aí ele fez a sua concentração, a sua leitura, botou uma musicazinha e saiu fora do corpo. Olhou para o corpo lá na cama e saiu e foi para São Paulo. Rapidamente chegou em São Paulo. Quando chegou na casa, tinha uma entidade na frente. E assim, quem é você? Eu sou o irmão da Maria. Ah, não, então tudo bem, pode entrar. Tá, um espírito que estava à porta, né? Sorte dela, né? Estava à porta, né? Não, então você pode entrar. Aí entrou, né? Aí quando chegou no quarto, a Maria estava dormindo. Aí ele chegou, que maravilha, eu vou falar com a Maria. Aí chegou e disse assim, Maria, vou dizer que o nome dele fosse João, né? Porque o fato é real. Maria, aqui é o João. E a Maria, dormindo, né? Dormia. Maria, aqui é o João. Maria, Maria, te concentra, Maria, teu irmão está aqui, o João. Aí ela faz o seguinte, ela bota a cabeça astral, perispírito, né? Bota a cabeça para fora do corpo, olha, diz assim, João, poxa, estou acordada já? Aí, tu estás aqui? Não, Maria, é o seguinte, aí ela botou bem a cabeça para fora do corpo, né? Aí ele disse, não, é o seguinte, é que eu estou desdobrado extrafisicamente, estou aqui em corpo espiritual e vim te visitar. Assim, oi meu Deus, tem um medo de espírito assim, tá, mergulhou no corpo. Aí ele voltou para o Rio de Janeiro, né? Pode mostrar aqui, ó, aqui está, ela botou a cabeça para fora do corpo, olhou, levantou, né? E, seguindo, aí ele falou, ela imediatamente voltou. Bem, mediunidade do Brasil. Então isso, a projeção astral também não é mediunidade, é algo anímico. Se associa, né? O grande problema do que é anímico, o que é mediúnico, o que é paranormal, o que é mediúnico, é que nem o Oceano Atlântico e o Pacífico, né? Essa gotinha para cá é Pacífico, essa gotinha para cá é Atlântico, não tem como. Então tem um momento que mistura, né? Você é médium, paranormal, sensitivo, os fenômenos se interrelacionam. É didático, né? Se eu coloco a mão aqui, né? Pergunta 540, né? E eu começo a ler, né? Se eu não soubesse, pergunta de qual? Por sorte eu sei, né? É 540, uma das poucas que eu sei. Então, se eu me concentrasse e lesse, isso não é mediunidade. Não tem nada de espírito aí. O que é mediunidade? Intercâmbio do plano espiritual com médico, com espíritos. Isso não é mediunidade, isso é sensibilidade anímica, paranormal. Isso é clarividência. Estou vendo com meus olhos astrais a pergunta e a resposta. Agora, eu estou vendo do lado um espírito, do lado da Nola, né, e do Luiz Carlos, que descreve o espírito tal, é a tia fulano de tal. Isso é evidência mediúnica. Estou vendo espíritos no mundo espiritual. Ou seja, estão vivendo no mundo espiritual. Então, quando se trata com espíritos, é mediúnico. Quando se trata de fenômenos que não está envolvendo espíritos, didaticamente diz que é paranormal, ou anímico. O povo brasileiro. Como é que é a mediunidade do povo? Não nossa, de espírita, do centro espírita. A tendência da mediunidade do povo. Tem uma herança indígena, que é uma mediunidade telúrica, ligada à terra. É podálica, ela é ectoplasma, é fluido denso, é ligado à parte da natureza, tem aspectos positivos, negativos, como tudo. Mas a herança indígena é a mediunidade da terra, dos chakras baixos, né, básicos. Tem uma herança africana, que tem um lado telúrico e um lado cefálico. Porque o negro africano, ele é parecido com o indígena, o negro africano. Ele tinha os rituais deles, as coisas ligadas bastante à matéria, tá? Mas veio para o Brasil, fala para o brasileiro, né? Veio para o Brasil, aí ele olha para o céu, vê a lua, vê as estrelas, é o São Jorge e tudo mais. Então é a saudade, a nostalgia da onde ele veio. Tá? Então aí essa vinda para cá despertou nele, além da mediunidade telúrica, ectoplasmática e tal,
a mediunidade cefálica, essa ligação com o cosmos, com a saudade, com os espíritos também mais ascensionados. Herança colonial portuguesa, através do cristianismo. Então, há uma influência do cristianismo religioso também na mediunidade do povo brasileiro. Né? E também uma herança e influência oriental, menos significativa em termos de população. Mas isso aqui é o conjunto que dá a característica do médium brasileiro, que é diferente do suíço, do japonês. Tá? Porque nós temos essa história aqui. Tá? Claro que nós temos que filtrar isso, desenvolver, equilibrar essa situação, tirar os excessos de cada um deles. Porque há um religiosismo prejudicial também. Existe a religiosidade, uma coisa maravilhosa, mas tem religiosismo, que é uma coisa negativa. Tá? Como, por exemplo, a deificação inconsciente de Jesus. Então, automaticamente as pessoas quase que elegem um Deus, que é o nosso amigo, mestre e irmão, que é Jesus Cristo. Okay? Mas há uma tendência, porque a gente vem de uma herança católica, onde Jesus é Deus. Tá? E assim por diante. Seguinte. Bom, uma curiosidade. Psicografia invertida em inglês. O Emmanuel escreveu: My dear and generous friends, meus queridos e generosos amigos. Opa, não engravidou ainda. Então escreveu aqui em inglês de trás para frente. Isso é xenoglossia, né? Xeno estrangeiro, que é xenófobo porque não gosta de argentino, xeno estrangeiro, né? Então xenoglossia é mediunidade em língua estrangeira. Tá? Isso aqui é uma curiosidade, porque estava presente um professor de inglês no público, ele tem um professor de inglês presente. E ele escreveu várias coisas. E o professor de inglês pegou e disse assim: olha, tem um erro aqui de inglês, porque não se usa o D, o artigo D, na frente de não sei o quê. Aí, entregou isso, aí o Emmanuel mandou outra, que eu não coloquei aqui, mas tem uma parágrafo sobre xenoglossia, que até mostra a sequência de várias que ele vai recebendo, onde ele diz o seguinte: olha, o meu inglês não é tão bom, professor. Entende? Eu sou brasileiro, reencarnei, né, no Brasil há pouco tempo, em outros países, e meu inglês não é tão bom. E o Chico recebendo, né, invertido em inglês de trás para frente. E o professor: não, mas isso aqui, na realidade, pode ser uma fraude, porque um espírito superior não vai errar o inglês. Tem gente, não adianta. O espírito pode vir, se manifestar, dizer que sou teu pai. Não tem jeito. Se a pessoa não está preparada, é difícil. Mas para estudo é muito interessante. Né? Pode seguir. Gravidez como fenômeno mediúnico. O primeiro fenômeno mediúnico que nós passamos nessa vida é quando nós estamos reencarnando. É um fenômeno de materialização de um espírito, que somos nós mesmos. Bem, a glândula pineal foi vista. Tem uma ação na mediunidade e uma ação no despertar dos hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, principalmente estrógenos femininos, são hormônios de efeitos físicos. São hormônios de materialização, porque eles estimulam a produção de ectoplasma. Até mesmo porque adolescentes têm mais facilmente isso. Seguindo. Pode mostrar. Bom, pode deixar. Aqui mostrar primeiro, segundo, mas pode deixar dois. Numa sessão de materialização, precisa uma sala escura. Por quê? Vocês se lembram? Por que na materialização precisar uma sala mais ou menos escura? Não pode ser feito com luz forte? Porque a luz forte, a luz pode decompor ectoplasma. Tá? Então precisa de uma sala escura. Na gravidez, a sala escura é útil. Na materialização, precisa um médium doador de ectoplasma. O principal, tem outros, todos participam. Aqui, o médium da nossa materialização
quando a gente se materializa para reencarnar, é a mamãe. Na materialização, se materializa um espírito. Na gravidez também se materializa um espírito que é o filho. Na materialização, além do ectoplasma, se usa fluidos ambientais, das plantas do jardim, das rosas, tudo mais, das flores, do oceano, às vezes, fluidos ambientais, que os espíritos trazem. Fluidos nutricionais, via sanguínea. Então, o primeiro fenômeno mediúnico que nós participamos é quando a gente reencarnou. Um ato sexual com gravidez, com gestação, é uma sessão de materialização de um espírito e precisa amor. Seguinte, um ato sexual, pode mostrar para o próximo. Um ato sexual onde não há gravidez, quando é feito o ato sexual com amor, há uma troca de energia vital, há uma troca de fluido vital entre as duas pessoas que estão se relacionando sexualmente, há uma troca de energias perispirituais ou astrais, abre o polo básico telúrico para captar energia da terra, energia da natureza, e abre o polo cefálico. Canaliza as energias do chakra genésico no chakra coronário. Quer dizer, um ato sexual, mesmo sem gravidez, com amor, toda essa troca aqui, e as energias genésicas, elas fluem para o coronário. Quer dizer, as pessoas perguntam, é verdade que não deve ter relação sexual no dia, na véspera, que tem sessão mediúnica? Não há nenhum problema se há um envolvimento de amor entre as pessoas. É até positivo. A não ser muito próximo da reunião pelo cansaço biológico, evidentemente. Sem amor agora, vamos ver. Sem gravidez. O ato sexual sem amor, casual, fortuito, profissional, programa, seja o que for, há uma concentração de energia no chakra genésico, cujo acúmulo torna mais denso, mais pesado, e o chakra genésico cresce, hipertrofia, concentra a energia. Essa energia gravita em torno do chakra genésico, bloqueando o polo cefálico da mediunidade, quer dizer, o polo superior, a ponta do menir, lá do obelisco. Quer dizer, o ato sexual sem amor pode até facilitar uma sessão de macumba, ou pode facilitar uma sessão de manifestação de espíritos mais densos, mais violentos e tal. Pode até facilitar, porque entra em sintonia. Agora, ele vai bloquear o polo cefálico da mediunidade. As intuições todas superiores, fica difícil. Claro que isso aqui é didático. Não existe um lado nem outro, tem toda uma situação intermediária, existe uma gradação, mas didaticamente isso aqui é Atlântico e isso é Pacífico, mas existem possibilidades. Deu para compreender isso ou ficou enrolado? Existe alguma comprovação científica disso aí? Olha, como eu disse para vocês, esse estudo aí foi feito, mostramos no começo, com 700 médiuns em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP, associado com a Associação Médico Espírita de São Paulo. Coordenador de trabalho é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é neuropsiquiatra, e toda uma equipe. Eles acompanharam durante muitos anos 700 médicos. Agora, os detalhes eu não conheço. Assim.
Bom, mais um pouquinho, vamos dar um intervalo em seguida. Carne e sessão mediúnica. Interessante. Os espíritos falam o seguinte: no dia da sessão mediúnica, não evitem comer carne. Por quê? Qual o motivo disso? Tem uma razão, eles não estão dizendo isso por dizer. Vocês têm sessão mediúnica de segunda e quarta? Não como carne de segunda e quarta. Por quê? Vamos ver. Olha, quando o boizinho é morto, ele está cheio de vida. Ele está riquíssimo em fluido vital. Ele não está morrendo de velho, de doente, nem de cansado. Deixa assim, tá melhor? Ele não está... O boi está sendo morto pleno de vitalidade, cheio de fluido vital, de energia, vital, de bioenergia. Então é uma morte prematura. Não era a época dele desencarnar. Uma morte prematura. Quando ele morre no matadouro, ele liberta uma certa quantidade, um volume de bioenergia, de fluido vital. Parte é, veja O Consolador de Emmanuel, veja outras obras de André Luiz, parte é vampirizada no matadouro por espíritos vampirizadores. Eles sugam energia vital ali. Eles estão ali aproveitando aquela morte, aquela saída de fluido vital, e estão puxando para ele. Vampirizadores. O vampiro. Parte não é vampirizada. O que acontece? Fixa no sangue coagulado do animal. Então, aquele sangue coagulado do animal é o seguinte. Aí na digestão separado tudo. E aí vai proteína para cá, aminoácido, glicose e tal. Ninguém vai comer mais carne. Agora é o seguinte, nós vamos chegar até o momento de dizer que até pode, vamos chegar lá. Separada na digestão, e esse fluido vital é absorvido por quem? Pelo corpo etérico, pelo duplo etérico. O que é o duplo etérico? Não está escrito em 1857 que o perispírito está fixo ao corpo físico, molécula a molécula? Tá. Com que cola? Fluido vital, corpo etérico. Nas obras do André Luiz, tem muitas referências sobre o corpo etérico e duplo etérico. Mediunidade do Chico Xavier, Joana de Ângeles fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que não é aqui nas obras básicas que fala corpo, perispírito e espírito. Então é só isso. Não é. Entende? Tem todas as obras complementares que falam isso, obras sérias. Não é o médium lá que falou, não. É o Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, enfim, Joana de Ângeles. Então, esse corpo etérico vai absorver esse fluido vital do animal, porque tem que ir para um lugar. Forma uma camada oleosa, densa, impermeável, entre o perispírito e o corpo físico, porque ali está o corpo etérico. Isso dificulta a absorção de magnetismo superior. Então, para trabalhar mediunicamente, para dar passe, para proteção, para doar energia, para receber energia, e até a desencarnação, a morte nossa, o retorno é mais difícil, porque essa colinha está muito gordurosa ali, entende? Bem, isso não é o mais importante. Há pouco tempo eu estava assistindo um filme de Hitler e disse que Hitler era vegetariano. Então, assim, isso não é o mais importante. É importante também. Agora, não adianta Hitler não comer a carne e ficar xingando o cunhado. Então, não xingue o cunhado, coma carne então. Porque energeticamente é muito pior xingar a sogra ou o cunhado. Ou xingar, seja o que for. Então, isso é importante, isso acontece, mas isso não é determinante. Ninguém é melhor do que ninguém porque come ou não come carne. Apenas tecnicamente, os espíritos dizem, evitem comer carne no dia da sessão mediúnica. É por esta razão. Mas ninguém é melhor do que outro porque come ou não come carne. Sim, Olivaldo? Doutor, não é só que eu vi uma das fotografias do Chico que cortava de pele de porco.
Não entendi. E o Chico gostava de costelinha de porco. Numa das duas, essa energia, ela não se dissipa. Sim, com certeza. Ela se dissipa. Agora, a pessoa faz a manutenção constante, diária. Todo dia come um bife, 2 bifes, e vai, entende? Então, há uma manutenção constante. É isso aí. Então, é uma tendência. A gente não compra ali uma pessoa e já leva para a panela. A carne é abatida, depois leva para o frigorífico, depois tem o transporte, depois tem aquilo. Então leva alguns dias até chegar na nossa mesa. É uma pergunta que não há uma evaporação. Não, sim, não é tanto quanto o indivíduo pegar, morder o animal e comer, está cheio de fluido vital, direto. Com certeza existe lá. Mas tem. Tu sabes trabalhar muito, vocês trabalham em sessão mediúnica há quanto tempo? Tem espírito que se comunica, ele é de 2.000 anos antes de Cristo, de 3.000 anos antes de Cristo, da Idade Média, está lá comendo uma roupa. Então, essas coisas de energia, às vezes elas ficam impregnadas, sabe disso muito bem, né? Então, tudo que você falou eu concordo, mas é bem relativo. Eu não estou colocando isso como uma coisa fundamental, nem mais importante que tudo. Até falei o contrário, né? Coma carne então, mano, não xinga a sogra e tal. Mas isso existe, é um dado e os espíritos comentam. Agora é o seguinte, que animais estamos falando? Principalmente, vários espíritos falam mamífero, animal que tem filhote que mama, cordeiro, porco, gado, etc. As aves e os peixes não têm tanto esse problema. Por quê? Porque o peixe é quase alma grupo, quase. O que significa isso? Vamos dar o seguinte exemplo. Suponhamos que eu compre 50 mudas de grama de 50 lugares diferentes. Cada muda de grama é um corpo biológico, que tem um corpo energético e uma essência espiritual, um princípio espiritual, todo ser tem. Aí eu planto as 50 mudas de grama num quadrado em casa. Daqui a tantos meses, o gramado está totalmente fundido, emaranhado, eu não sei qual é, que grama que veio de que lugar. Por quê? Porque fisicamente está totalmente unido e emaranhado. Espiritualmente, ou seja, na dimensão astral, o princípio espiritual das mudinhas de grama também estão totalmente fundidos. Então, ela não tem um espírito do gramado, tem uma espécie de uma energia ou alma grupo. Isso acontece nos vegetais, nas espécies e nos animais mais simples. Alguns espíritos falam que, por exemplo, os peixes e os répteis bem primitivos, eles têm muito essa ligação em grupo. As aves já têm menos. Tá? Então eles têm, por exemplo, a pineal do peixinho é quase zero, quase um pontinho. Porque eles se interligam energeticamente como grupo. O mamífero não, o mamífero já é uma individualidade, já é um ser espiritual que evoluiu milhões de encarnações a mais. Certo? Então, o mamífero, tem gente que conta que o boi sente que vai ser morto, uma série de histórias que você deve conhecer. Tá? Então, a questão principal é com o mamífero. Se puder evitar, melhor. Vamos fazer intervalo? Um intervalozinho. Se alguém quiser algum livro nosso, Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.